em relação a pais, tem que aprender também, cara. Porque você vai ter que controlar o que teu filho está usando. Você vai ter que cuidar da segurança do teu filho. Sim. Você não vai deixar o teu filho andar na Cracolândia, de qualquer jeito, com o celular na mão. Né? Mas também você não vai deixar ele ficar solto na internet, tendo acesso a qualquer tipo de conteúdo e sendo abordado de qualquer jeito. Então, rola pornografia infantil. Muitas pessoas chegam a esse tipo de conteúdo através do Instagram. Tem pedófilos que ficam acessando perfis que tem criança, por exemplo, uma criancinha, uma menininha na roupa de balé. O cara tá assistindo, você assiste, legal, você que não tem essa visão, assiste, pô, que legal e tal, olha que desenvoltura, talento, beleza. E de repente a pessoa que tem esse transtorno, ele tá assistindo, mas com a intenção sensual, de satisfazer a lascívia dele, não é para admirar a dança, tá entendendo? Então tem cara, você vê, é uma coisa tão simples, e o cara tá ali. E aí, alguns desses vídeos eu tenho visto em casos reais, alguns conteúdos no Instagram, tem pessoas que vão lá e comentam e colocam links. E aí você acessa o link e é conteúdo de pornografia infantil. Olá, sejam todos bem-vindos. Estamos começando mais uma edição do Fala Mais, o nosso podcast aqui do Oeste de Santa Catarina, onde a gente recebe os nossos convidados para a gente conhecer um pouquinho das suas histórias pessoais, profissionais, bater um papo. O Fala Mais, que é um oferecimento da Cicobi Valcred Sul, do Mercado Marini, da Panificadora São Pedro, do Restaurante Ligeirinho e da Marker Engenharia. E vamos ao nosso convidado do dia, da semana, né? Vamos lá, né? Hoje a gente tá bem seguro aqui, né? Estamos com um policial civil. Tá conosco ele, que é policial civil, é especialista em cybercrimes, professor da Acadepol, que é a Academia de Polícia Civil do Estado de Santa Catarina. É palestrante também nessa área aí e tem um trabalho bastante ativo nessa área aí dos cybercrimes, né? Que são os crimes digitais. A gente vai falar bastante desse assunto aí, os golpes, os famosos golpes, né? Que muita gente noticia no Oeste Mais. Cada semana, cada dia, às vezes, acontece de pessoas caindo em golpe. Então, Elias Edenes, conosco aqui no Fala Mais, seja muito bem-vindo, né? Elias, a gente estava falando aqui nos bastidores, né? A gente já fez um podcast antes de começar a gravação, né? Conversamos bastante já. Elias Edenes, mas é uma pessoa só, né, Elias? Uma pessoa só. Não é a dupla, não é a dupla. Não é a dupla, não. Seja bem-vindo, cara. Não, prazer. Como eu estava falando, era para ser Denis, né? Aí sim, de fato, ia ser Elias Denis. E o engraçado sobre o nome, sabe o que acontece? Eu tenho um site, e aí eu fui procurar o registro, eu queria colocar Edenis, porque o meu nome de guerra é Edenis. Então sou conhecido dentro da polícia. Na polícia tu é Edenis. Sou conhecido como Edenis, é o professor Edenis e tal. E aí eu queria um site com o nome de Edenis, edenis.com.br. Aí eu fui procurar e é uma igreja. Edenis Church. Tem uma igreja chamada Edenis Church, fundada por um pastor lá de nome Edenis também. Olha só. Né? Aí eu, vou exigir um cargo no ministério nessa aqui. Eu queria, como é que chama? A patente, né? Tem que registrar isso aí, né? Elias, mas assim, antes da gente entrar de fato no assunto que vai ser a cibersegurança, né? A gente costuma começar o nosso podcast aqui fazendo uma contextualização de quem que é a pessoa, contando um pouquinho da sua história, né? Então, você já nos disse em off, né? Você é mineiro, é policial civil, mas conta um pouquinho sobre essa tua trajetória, né? Como é que um mineiro veio está agora no oeste de Santa Catarina gravando um podcast conosco? História longa, né? Vamos tentar resumir. De fato, eu sou mineiro, né? Sou de Manhuaçu, Minas Gerais. Uma cidadezinha... interior? É interior. É uma cidadezinha perto de Valadares ali, né? Caratinga, que são cidades maiores que o pessoal conhece mais. Fica bem na direção entre a divisa do Rio e Espírito Santo. Né? Bem no cantinho ali. Sim. Bastante fugitivo, carioca, indo pra lá. Né? Então, a cidadezinha lá, eu vim pra... Mas, na verdade, eu vim cedo pra cá. Eu vim pra Curitiba com 10 anos. E fui morar ali com meus pais. Teve crise do café, lembro. Não sei se já estudaram isso aí. Teve a crise do café na década de 90 e não tinha emprego para nada. E a minha família era da roça, né? Tipo, era uma família de agricultores. Meu pai era meieiro. E aí ficou todo mundo, né, na roça. Então não tinha emprego. A gente veio para Curitiba, fui morar numa favela lá e me criei ali. Uhum. Então, e vim para Santa Catarina com 24 anos. Então eu trabalhava... Antes de entrar na polícia, era administrador de redes, trabalhava na Votorantim Cimentos, em Curitiba, no centro administrativo, ajudando a cuidar das redes todas lá.
E aí vim para cá em 2008, agosto de 2008, para Santa Catarina, depois de passar no concurso da Polícia Civil. E fiquei, né? Me apaixonei. Tanto que hoje eu não tenho sotaque mineiro. Perdi, né? Muito cedo. E adquiri o sotaque paranaense, de Curitiboca. E aí vim para cá, convivi muito tempo com o pessoal, com os gaúchos, né? Na academia de polícia. Peguei algum sotaque de gaúcho, aí depois voltei depois pro litoral, fui para pro interior, trabalhei na DIC de Porto União, no norte do estado. Fui responsável pela delegacia do interior, que é o delegado de calça curta, né? Depois fui para Floripa trabalhar na crimes de informática. Relutei durante um tempo. Porque o que acontece em relação à informática essa coisa é muito nova de crimes digitais. Você tem visto assim um foco muito grande, mas não é nova no sentido de ocorrência. Já faz muito tempo que rolam esses crimes. Só que popularizou. Hoje, tudo enquanto é criminoso jovem, ele não vai para a rua. Ele prefere o crime digital. Então, aumentou muito. Depois da pandemia, então, né, houve um boom. Então, a Delegacia de Repressão a Crimes Informáticos, onde eu trabalho hoje, ela foi fundada em 2017. É recente. Então, né? recente. Sim. Então, antigamente, você não tinha, apesar de usar conhecimentos de informática na investigação criminal, você não tinha esse foco específico no crime de informática. Então, eu saí da academia de polícia, tinha conhecimento de informática, mas a galera queria o cara da informática para quê? Para ser o técnico, tipo, ajudar na infraestrutura de TI da polícia, esse tipo de coisa. Não para cometer... não para investigar. Não para investigar, entendeu? no caso, né? E aí, assim, eu larguei, quando eu entrei na polícia, em 2008, o salário do policial era R$781. Né? Era assim, era menos que 2 salários mínimos. Então, era um salário baixo. E o meu último salário tinha sido R$3.200 e poucos reais. Olha só. Tipo, era quase 10 salários mínimos. É como se eu ganhasse 15 mil hoje e fosse entrar na polícia para ganhar 1.500. Né? Então, a diferença era muito grande. Eu entrei na polícia para ser policial. Eu tinha esse sonho. Certo. Eu queria ser policial. Eu queria ir para a rua, fazer investigação, chutar porta, prender gente. Aí eu não queria trabalhar com TI mais. Já estava por aqui. E aí eu relutei muito. Né? Então, eu fiz, eu quero ser delegado. E fui fazer a faculdade de Direito, fazer Filosofia. Então, formado em? Sou formado em Direito. Direito. Né? Então, eu estudava Filosofia na Universidade Federal do Paraná. Sim. Aí larguei o curso de Filosofia, né? Estava quase terminando, larguei e fui fazer o concurso. Engraçado que alguns professores meus, até o pessoal tem uma ideologia muito forte assim, de esquerda dentro das universidades federais. Né? Então, o pessoal, alguns professores meus, conversando comigo, falaram, cara, deixa disso, né? Tu vai mudar teu jeito de ser, né? Por ser polícia e tal, porque tinha essa visão preconceituosa da polícia, aquilo que a gente estava conversando antes, né? Então, tinha essa visão preconceituosa lá dos tempos lá da promulgação da Constituição e tal, de antes da Constituição, ditadura e tal. Então, o pessoal tinha essa visão, né? Principalmente que eram professores mais antigos, que tinham passado por muita coisa, né? Envolvendo polícia, envolvendo resistência. E aí, eles vinham com essa ideia. Mas eu peguei, saí, larguei Filosofia, fui fazer, e depois saí da academia de polícia, fui estudar Direito, para me formar e queria ser delegado, abandonar a informática. Usei muita coisa no curso desse início de carreira, então muitas investigações minhas, isso em 2011, 2012, né, teve investigações minhas que eu usei invasão não, é malware, né? Então usei malwares, né, com autorização tal para fazer captura de conversas do MSN na época. Você vê que era um hacker. O final então usei os conhecimentos de informática nas investigações, mas não trabalhava com isso especificamente. Né? Então não era. Mas de onde veio essa tua formação em informática, esse teu conhecimento em informática? Autodidata. Autodidata. E aí você nunca pensou em seguir na área, buscar uma formação, ensino superior na área de tecnologia? Eu comecei em engenharia de software. Né? Teve uma época que eu fiquei desempregado. Aí eu larguei Filosofia e fui fazer engenharia de software. Aí eu consegui de novo uma vaga, né, na Votorantim aí, na equipe de redes. Aí voltei para Filosofia, porque eu era apaixonado por Filosofia. Queria terminar lá. E assim, meu primeiro contato com informática foi com um computador velho,
que eu comprei quando eu tinha uns 17 anos, 16 para 17 anos, do dono de um lavacar que eu trabalhava. Até 2019, até os meus 18, 19 anos, aí já fazendo 19 anos, eu não estudava, eu tinha abandonado os estudos. Não tinha terminado a 8ª série. Né? E aí eu tive esse contato lá, porque eu gostava e tal, via lendo revista, tinha a revista Info na época, via lendo revista, eu era louco por informática. Aí o meu patrão naquela época tinha um computador velho lá, que era um 486 SX, a galera da informática vai saber top, né? O que é. Era o primeiro 486, porque tinha o 386 SX ou DX, que era o anterior, e aí esse era o computador de transição ali, do 386 para o 486. Né? Pra você ter uma ideia, tinha 8 MB de RAM. 8 MB hoje, você não guarda uma foto, né, cara? Tira uma foto com o celular. Uma foto, né? Já dá 15 MB, né? Então, assim, tinha 8 MB de RAM. O HD dele tinha, acho que 40 GB. Tudo era soldado na placa, numa caixa de metal gigante. Né? E eu levei aquilo para casa e fui fuçar. A primeira coisa que eu fiz, né, fuçando, desconfigurei todo ele, não conseguia resolver. Aí ficou aquele trem parado, ficou um mês parado. E aí eu morava numa favela em Curitiba e tinha a Associação de Moradores. Ia ter um curso de manutenção de computadores, que era uma introdução, assim. Aí eu fui lá e consegui uma vaga. A presidente da associação era minha vizinha, consegui uma vaga e fui lá fazer o curso. Primeira pergunta que eu fiz pro professor, expliquei para ele o que tinha ocorrido e como eu resolvia. Aí o que era? Na verdade, o que eu tinha feito? Né? O computador, quando ele inicializa, ele faz uma leitura de todos os dispositivos que tem conectado nele, né? E identifica qual é o dispositivo onde está o sistema operacional para ele, né? O Windows, para quem utiliza o Windows, para ele carregar o sistema. E eu fui lá e troquei, eu troquei essa ordem. Ele estava procurando um disquete, ele não achava, na época tinha um disquete, né? Aí ele não achava nada e ele travava. Aí fui lá, só alterei ele e voltei a funcionar. Esse aí foi o único curso de informática que eu fiz. E depois disso... Aí comecei com isso, porque eu comecei aí eu aproveitei muito bem o conteúdo, eu aprendi, né, como se montava na época. Hoje tudo é Nutella, né? Em todas as áreas hoje tem uma nutelagem do lascado. Naquela época... Era de dirigir Fusca, né? Naquela época, para você montar um computador, os cabos que vinham para você ligar os componentes do computador dentro, por exemplo, o HD, que é onde são armazenados os dados do computador, era um cabo de vias, assim, cinza, e ele vinha um canto dele com uma fitinha vermelha. Pintado de vermelho. E esse era o canto que você tinha que encaixar certinho no pino 1 ali da placa, porque se você colocasse invertido, não funcionava. Né? Podia dar até problema. Não era plug and play, né? Não era plug and play. Hoje não, os cabos vêm tudo chanfradinho, não tem como. É a prova de burrice, né? O cara não consegue conectar do lado errado. Então aí tinha todos esses detalhezinhos. Eu aproveitei bem, conseguia montar, desmontar computador, fazia tudo. E aí eu trabalhava no lavacar. Eu ganhava pro carro lavado, ganhava 80 centavos pro carro lavado. Né? Aí pegava, tanto que eu trabalhava no lavacar, saía do lavacar, ia para um ponto grátis. Em Curitiba tem os pontos grátis, né? Que os pontos fora do terminal, que você vai até o ponto final do ônibus. Quando o ônibus não vai de terminal a terminal, tem ponto final, você consegue pegar ele gratuito. E é ponto grátis para economizar o vale transporte, para comprar revistas de informática, os negócios e tal. Então foi através das revistas que você... Isso, revistas. Lendo muito. Eu sempre gostei muito de ler. Na época também era... Sempre gostei muito de ler. Então, eu não estudava, mas comia livro. Então, em Curitiba tem os faróis do saber. Estudava, né? Você não gostava do banco escolar. Eu não gostava do banco da escola. Mas você gostava de Eu aprender, achava chato né? demais o banco da escola. Eu não conseguia ficar dentro da escola, sabe? Eu dormia. E aí eu preferia trabalhar do que fazer isso. Mas quando o meu tempo vago, eu estava lendo. Mas o que era? Eram as revistas de informática e literatura. Muita literatura. Então eu tinha facilidade de assimilar conhecimento através da leitura. Né? Então eu comprava essas revistas. Aí mais um dia eu peguei um ônibus, né, que lá em Curitiba tem aqueles sanfonados, articulados. Os articulados. Peguei um ônibus e fiquei na articulação do ônibus. E tinha um guri com um gabinete no computador, ali sofrendo. Aí eu pedi para ele, quer que eu coloque aqui atrás da sanfona para tu não ficar segurando? Aí ele, beleza. Peguei o negócio, coloquei atrás da sanfona e comecei a conversar com o cara sobre informática. Aí o cara falou assim, e eu tudo sujo, o cara falou assim, onde é que tu trabalha? Eu trabalho no Lavacar, aqui perto do shopping.
Aí ele falou, mas por que tu não tá trabalhando com informática, cara, com esse conhecimento aí? Eu falei, não tem estudo e tal, não tô estudando. Ele falou, lá na empresa que eu trabalho, é uma empresa familiar, é pequena, assim, o pessoal pega a gente lá, mesmo que não tem estudo, para aprender. Né? O que eles vão exigir de você é que você volte a estudar. Mas é um negócio legal, porque eles gostam de pegar o cara e formatar ele. E formar o cara. Porque vai ser uma pessoa leal à empresa, né? E não vai trazer vícios de fora. Né? Então eles pegavam muita piazada nova. Aí falou, ó, tem vaga aberta lá, vai lá amanhã e apresenta o currículo. Aí beleza. Faltei no serviço, arrumei uma roupinha social e fui lá entregar o currículo. Cheguei lá, o cara já chamou para entrevista. Aí pegou uma mesa dessa aqui assim, trouxe um monte de peça e falou, ó, monte um computador para mim. Aí eu peguei e montei o computador, tudo certinho, né? A via certa. E aí ele foi lá, ligou o computador, funcionou, beleza. Ele falou, ó, tá ótimo, né? Você conhece e tal. Só que esse guri que saiu daqui agora da entrevista, ele tá fazendo segundo grau processamento de dados, técnico. E essa vaga a gente vai dar para ele, que é muito mais, vai trabalhar no cliente e tal. Mas surgindo outra vaga, a gente chama. Aí pensei comigo, nunca mais, né? Passa uma semana, o cara chamou. Aí me chamou lá e falou, ó, seguinte, tem uma vaga dentro de um cliente, você vai fazer manutenção preventiva, você vai fazer limpeza de computador, vai começar a atender coisas básicas junto com o técnico. E se o técnico aprovar você, né, depois de certo tempo, aí você vai ficar lá sozinho e quando tiver problemas mais graves, tu vai mandar para a empresa. Beleza, fui para lá. O técnico era namorado da secretária da empresa. Ele não queria ficar lá. Foi um mês que ele ficou comigo, ele falou assim, não, tu vai se virar aqui, tu vi que tu vai conseguir fazer, tu estuda muito e tal. Se tiver problema, tu liga primeiro para mim, né, depois para a empresa. Me deixou lá. Eu emagreci, eu já era magro, emagreci um monte, porque tinha um monte de problema e eu estudava antes de fazer. Naquela época tinha o superdownloads.com.br, que era um site, né? Tinha muitos tutoriais lá dentro, e eu massacrei aquilo lá. E era a minha primeiro contato com o ambiente corporativo. Então eu tinha um ambiente, uma rede de computadores, com 100 computadores, tinha um servidor, que aí eu não mexia no servidor na época, né? E tal. E eu tinha que cuidar daquilo lá, configurar a rede, né? Cuidar da manutenção das máquinas e tal. E tudo que acontecia de problema, eu procurava primeiro resolver sozinho, aprendendo, lendo, e depois chamar o técnico. E nisso eu aprendi muito. Fiquei 1 ano e meio nesse cliente, aprendi tudo. Aí nesse 1 ano e meio eu aprendi a mexer no servidor, né, que era um servidor com Linux. Então tinha um velhão lá e tal, me apresentou o Linux, né? Fiquei uma noite inteira com ele dentro de um CPD lá da empresa, com frio, resolvendo um problema no servidor. Chegou no final da manhã e falou assim, vamos trocar o sistema. Eu falei, tá, mas onde é que a gente vai arrumar? Ele falou, não, vamos na banca. Eu não conhecia ainda Linux. Tinha revista do negócio, tinha começado esse movimento, né? Aí fomos na banca, ele comprou uma revista, veio um CD do Linux, a gente voltou para a empresa, reinstalamos tudo, eu fiquei maravilhado com aquilo. Sistema completo, de graça, né? E com código-fonte ainda para você modificar. Aí comecei a lidar com Linux, isso em 2002. Aí desde lá até hoje, todos os meus computadores em casa, nenhum usa Windows da Microsoft, todos com Linux. Até meu filho começou a usar com 8 anos de idade Linux, utiliza, formata, instala, faz o negócio e tal. Né? E aí foi nessa, cara. Aí dali fui para outros clientes e tal, e fui adquirindo esse conhecimento, sempre estudando sozinho. Né? Sempre estudando sozinho. Mas na tua profissão agora, cara, até eu quero entender um pouquinho disso aí, porque existe uma grande diferença, ou você me diga se existe ou não, né? Do hardware pro software, né? Porque essa parte de manutenção é muito de você pegar o plugzinho, como tu falou, e dar essa manutenção para fazer a máquina funcionar. Mas a parte do software, da programação, é isso que você faz hoje no teu dia a dia dentro da polícia? Não. Eu até sei alguma coisa de programação, mas eu não utilizo programação. Utilizo programação para quê? Às vezes, em alguma investigação, como a gente lida com volume grande de dados, alguns dados que vêm para a gente tem uma diferença, né? Nem é lugar para um podcast desse a gente falar disso, mas tem dados estruturados e não estruturados, né? Então, não estruturados são esses dados qualquer. Por exemplo, você pega uma página de internet inteira, copia ela toda, joga dentro de uma pasta, isso é dados não estruturados, que ele não tem uma estrutura padrão. Agora, um dado estruturado, o que é? Uma planilha do Excel. Que você tem colunas, você tem linhas e tal, né? Ou um dado dentro de um arquivo de texto que ele tem colunas e tal. Isso é dado estruturado. Então, você pega um volume grande de dados, seja ele estruturado ou não estruturado, e você não tem um programa para tratar ele.
porque a polícia tem que comprar. Então, se eu não tenho o programa para tratar, aí eu tenho que criar um programa para poder fazer esse tratamento, para eu conseguir extrair alguma coisa de dentro para minha investigação. Esse é o momento que eu uso programação. Só. Sim. Certo. O resto é conhecimento de rede, né, de funcionamento da internet, né, conhecimento de funcionamento do sistema em si, administração do sistema. Então, nesse primeiro cliente que eu trabalhei muito com manutenção física, mas também trabalhei com manutenção do Windows. Então, conheci a fundo os sistemas ali. Isso na época do Windows 98. 98 e tal, depois o Windows NT, que era outra versão. Aí depois eu fui para outro cliente. Aí esse último que eu estava, que era a Votorantim. Aí lá era um cliente gigante, né? A Votorantim é uma multinacional. É um grupo, né? A Votorantim Cimentos, na época, era o grupo. Então, essas empresas, na época, eles faziam contratos com a Microsoft e vinha os volumes de CD de documentação. Então, vinha tudo. E ainda tinha o suporte da Microsoft. Se você não conseguia resolver com a documentação, tu ligava para lá, tinha um cara para te ensinar a fazer. Então, aí vem a documentação, aí vem o aprendizado realmente de funcionamento de sistemas. Né? Você aprende a saber como é que um sistema trabalha quando se comunica em rede, que tipo de rastro ele deixa, né? Quais rastros, que programas específicos deixa dentro do sistema, como os programas trabalham. Né? Porque são camadas. Você tem o hardware, que é o computador, o físico, né? Aí você tem, por exemplo, uma camada entre ele e o sistema operacional, que vai ler os dispositivos, vai carregar o sistema operacional e tal. Aí você tem a camada de aplicativos. Por exemplo, tem o sistema operacional e você tem o Windows. Tem o Windows, por exemplo, e você tem o Office, tem o Excel, tem o navegador de internet. Essas são aplicações. Então, é outra camada em cima do sistema. Né? E para cada camada dessa, você tem que entender como ela se relaciona. Por exemplo, quando você digita um endereço no teu navegador de internet, existe todo um trabalho que vai acontecer dentro do teu navegador de internet, que é a aplicação, né, que vai trabalhar nessa camada, aí depois vai passar os trabalhos para uma camada que é de sistema operacional, a forma como ele se relaciona, por exemplo, com a placa de rede do computador, que é onde você pluga o cabo de rede ou conecta no teu Wi-Fi. E aí tem a camada de rede, aí depois tem a camada de transporte, que como os dados vão ser transportados, né, de um lugar para o outro na rede e tal. Aí do outro lado, aí inverte. Aí recebe numa camada física de novo, que é a plaquinha, passa para uma camada de sistema, explicando assim de forma bem, né, bem por cima. E aí depois sobe de novo até chegar numa aplicação. Que lá no caso, por exemplo, você está acessando o Google, site do Google, ou Instagram, pelo teu navegador de internet. Da tua parte, qual que é a camada de aplicação? É o teu navegador de internet, onde você digitou o teu endereço. Aí ele faz todo esse caminho, né? Aplicação, navegador de internet, sistema operacional, relacionamento ali com os dispositivos, vai para a parte física, que é como os dados estão sendo transportados ali de forma física. Aí depois tem a camada de transporte, chegou lá na ponta, inverte, aí entra de novo na física, vai, né, ali trabalhando, vai para dentro, sobe pelo sistema operacional, vai para a camada de aplicação. Aí lá do outro lado da aplicação, o que é? É um programa onde estão armazenadas as páginas de internet e ele vai entregar para o navegador. Então já não é um navegador lá. Lá é um servidor que a gente chama, né? Que tá servindo. É o servidor de internet. Servidor web. E tudo isso acontece em fração, né? Fração de milissegundos. Milissegundos, né? Então, o investigador, e aí falando para a galera que de repente se interessa pela carreira, né? O investigador de crimes cibernéticos, ou até mesmo o advogado, que ele vai precisar atuar em relação aos crimes digitais, ele tem que entender isso. Ele tem que entender, nos mínimos detalhes, todo esse trânsito aí. Tanto que agora, por exemplo, o último concurso para delegado de polícia em Santa Catarina foi exigido esse tipo de conhecimento. Então a galera já no concurso já tem que fazer. Por quê? Quando a gente vai... Eu sou professor na Cadepol, eu dou aula de investigação de crime cibernético. É uma dificuldade muito grande você receber uma turma heterogênea, das mais diversas formações. Você tem educador físico, você tem enfermeiro, você tem teólogo. Então tem a galera formada em teologia, né, que de repente faz concurso e passa. Aí você tem a galera do direito, né, a galera da administração, contabilidade. O cara vem e senta no banco da tua sala e você tem que ensinar ele informática e como investigar. E em 2 semanas. E a forma como você ensina, você tenta sair um pouquinho do que você fugia também na época de escola? Sim, eu uso muita analogia, histórias. Né? Você tem que contar histórias. Então você começa a trabalhar com histórias e analogias. Por isso que assim, essa parte técnica é muito chata.
Você ensinar, tipo, tintim por tintim, pegar slides, ficar mostrando toda a parte técnica, é muito chato. Para um cara que ele não vai utilizar a fundo, não é. Eu brinco assim, tem que ter base conceitual. Por isso que é interessante você cobrar no concurso. Porque o cara já vai para o teu banco de aula, do banco da sala de aula, com uma base conceitual mínima. Sim. E aí você não tem que ficar nivelando turma. Então aí você faz aquele nivelamento rapidinho, relembra alguns conceitos e já entra direto na parte que realmente interessa para o investigador. Sim. Né? E isso é interessante. Cara, e como é que foi essa tua... que na verdade você saiu, pelo que deu para entender, ali em 2008 você entrou para a polícia, né? Você começou a trabalhar como policial. E aí você acabou voltando para essa área aí por causa da tua aptidão, por causa do teu conhecimento também. Mas era uma área que lá atrás você entrou para a polícia meio que querendo nunca mais... Eu queria a rua. Nunca mais voltar. Eu queria aquela ação, não né? Não ter mais contato. Eu queria a ação. Né? Todo policial... Eu publiquei um negocinho no meu stories do Instagram outro dia, colocando assim, como o concurseiro acha que ele vai ser, né? O que ele vai encontrar dentro da polícia? Aí tá lá uma viatura pretona, né? O cara todo, né, de uniforme tático, com um fuzil saindo da viatura. Aí depois embaixo coloquei como realmente é. Aí coloquei o policial na frente do computador, um analista. Então hoje... E porque mudou muito também, e é por isso que houve essa migração. Então o policial hoje, ele 70% do tempo do investigador é para análise, coleta e análise de dados, Ele está ali sentado atrás do computador ali. 30% é a parte operacional. Sim. Que o cara vai para a rua, o cara vai fazer uma campana, ele vai vigiar o alvo, ele vai identificar o que tem na casa do alvo, quais são os veículos que ele utiliza e tal, esse tipo de coisa, né? Que é o que a polícia faz. Então, aí depois realmente prender. E isso ainda é um trabalho que é chato também. É legal, eu gosto muito e tal, mas tem gente que acha chato. O cara ficar dentro de um carro vigiando um alvo. Tem gente que acha chato, né? Eu gosto e tal. Aí depois tem a parte operacional, que é o clímax, que é a parte que o cara vai cumprir um mandado de busca e apreensão, né? O cara vai prender, aí ele tem o risco, né? Porque você nunca sabe. Eu já cumpri buscas, por exemplo, em crimes de informática. O cara vendia dados, era um data broker, o cara vendia dados vazados e tinha um revólver debaixo do travesseiro. Né? Quando a gente entrou na casa, a mulher dele veio atender, né? E ele tentou esconder a arma. E assim, tem maluco para tudo. E aí, quando o criminoso busca esse caminho, é porque ele quer o dinheiro fácil. E a pessoa que quer dinheiro fácil tem N motivos. Nesse caso dele, ele queria comprar uma casa, criar os filhos dele e tal, queria ter carro, queria ter as coisas e tal. Ele não tinha uma índole violenta. Né? Mas tem casos, por exemplo, de hackers, que a gente já foi atrás, que o cara é viciado em droga, né? E é do tipo maluco, né? Vida louca. Aí o risco é só muito que o maior, bicho tem um né? conhecimento muito grande de hacking, né? E tal, um conhecimento informático muito grande, mas ele vive esses dois mundos. Né? É um cara que, se ele tiver lá dentro virado, drogado, e tiver numa crise paranoica, por exemplo, ele vai atirar em você. Sim. Então tem que tomar todos os cuidados. E fora o fato também a gente dá apoio em outras ocorrências, né? Então aí que tem a parte operacional, que é a parte da ação. E era isso que eu queria quando eu entrei para a polícia. Quando o cara entra, o cara enxerga isso, né? Aí queria isso. E realmente, de fato, naquela época era muito mais isso. Então a investigação, eu entrei na polícia, quando comecei a trabalhar eu fazia investigação, era de tráfico, roubo, homicídio. Então, trabalhei muito tempo, até 2017. 2020, comecei em 2020, trabalhava mais com esse tipo de crime. Utilizava os conhecimentos de informática muito. Né? As investigações eram muito mais qualificadas do que outras investigações feitas sem esse conhecimento. Mas utilizava para fazer investigação desse tipo de crime, coletando muita coisa na rua, indo prender, fazendo diligência, né? Caçada do alvo. Então, tinha mais ação. E essa questão da tangibilidade é bem interessante, assim, fazendo uma virada bem, né, brusca no nosso assunto. Quando a gente fala de crime cibernético, você tem uma vulnerabilidade muito grande da população por causa da intangibilidade do risco. Sim.
Tipo, não tem... Não é palpável, né? Você não tá pegando, né? Uma coisa é o medo de alguém roubar teu carro. Te assaltar. O medo de alguém estourar uma janela um tua negócio, e levar a tua TV de 50 polegadas. É muito mais palpável. É um bem que tá ali, Você né? tá enxergando, né? Tá enxergando. Diferente, né? E aí, o crime de informática, a pessoa não enxerga o risco. E assim, a internet é como se fosse uma selva, cara. Você pegar, soltar, principalmente em relação às crianças e adolescentes, você andar pela internet sem conhecimento mínimo de segurança digital, é como você pegar e ir para o meio de uma Cracolândia em São Paulo, à noite, e ficar zanzando por lá com o teu celular na mão. É a mesma coisa. Porque tem muita... como eu falei lá sobre a questão do jovem. Para você fazer um assalto... Para você fazer um assalto tradicional, né? A pessoa precisa de infraestrutura mínima. Não dá para fazer no cavalo doido, como a gente chamava antigamente. Então, assim, o cara precisa de uma moto, pelo menos, para fuga, para chegar e fugir. O cara precisa de uma arma. Ele tem que ter, pelo menos, alguém no apoio, mais uma pessoa. Então, tem um mínimo de planejamento. Então, são coisas do mundo físico ali que gera custo. O cara vai ter que emprestar uma arma de alguém, ele vai ter que alugar, se ele não tiver, para poder fazer. E aí o risco dele é muito maior. Porque ele está indo fazer o assalto, ele não sabe se de repente dentro do estabelecimento comercial tem um policial lá. É um risco cliente, físico, né? Tem um risco físico muito maior. E é assim, é um esforço, um ganho só. O cara é uma ação e um ganho. É só. Você não consegue escalar, né? Não consegue escalar. E o digital tu escala. Aí que tá o lance, né? E é até complicado a gente falar isso, de repente o empreendedor... criminoso empreendedor, né? Vai despertar interesse. Né? Vai despertar o empreendedorismo do criminoso. Mas é fato, e a gente tem que falar para que a população se conscientize disso. Que hoje tem muito mais criminosos na internet do que no mundo físico. Elias, inclusive assim, cara... todo crime tem que ter uma vítima, né? E pra gente entender, assim, a parte do crime cibernético, quais são os principais crimes, né, que vocês identificam, vocês trabalham em cima deles, e que tipo de vítimas são as desses crimes? Consegue fazer, até pra gente tentar desenhar melhor para o pessoal que está assistindo, né, entender, isso daqui é um crime. Eu posso ser uma vítima potencial daquele crime, entende? Alguma coisa nesse sentido. Em volume, vamos começar a listar em ordem de volume. O crime que mais ocorre hoje na internet é o estelionato eletrônico, o golpe. E aí tem outros que orbitam ao redor dele para que ele ocorra, né? Mas o crime que mais acontece é o golpe ainda. Tipo, que as pessoas perdem dinheiro, basicamente. Perdem dinheiro. Né? O cara entra em contato contigo pelo WhatsApp dizendo que é um filho, né? Convence a publicar, enviar um Pix. E hoje tem um agravante ainda com a IA, porque o cara consegue simular a voz de um parente e tal, até o rosto, de forma muito factível, muito plausível ali, e você vai acreditar e acaba caindo nisso. E aí ele tem outras técnicas que ele pode utilizar também para ficar cada vez mais crível a história e conseguir captar essa vantagem. E depois, por mais que a população não pense nisso, né? E aí a gente vai falar, por exemplo, aí sobre o cara nem vê que isso é um crime, né? O crime contra a honra. Os crimes contra a honra. Difamação, injúria, calúnia. São comentários nas redes sociais, por exemplo? Comentários. Você chegar num comentário de alguém, né, e injuriar a pessoa, né, ofender. Ou postar um fato que não é verdade sobre uma pessoa. Se não for um crime, a difamação. Se for um crime, você está imputando um crime, a calúnia. Então acontece o tempo inteiro e as pessoas não dão muita bola para isso. Sim. Por quê? Porque tem aquela sensação de anonimidade por parte de quem comete, que acha que ele não vai ser pego, e por parte da pessoa que sofreu o crime, ele vê, vou gastar energia com isso, não vai ser resolvido, não vai identificar, entendeu? E que não é verdade. Hoje a internet não é terra sem lei. Você consegue identificar as pessoas. Você consegue fazer um trabalho e consegue identificar. Até mesmo aquelas que a gente persegue, por exemplo, na Delegacia de Repressão a Crimes de Informática, que são pessoas com mais conhecimento de informática e que têm a possibilidade de anonimizar a presença dela online, a gente consegue identificar.
né? Não todas as vezes, mas a maioria. Imagine um cidadão comum, entende? Então, acho que é interessante as pessoas começarem a pensar nisso, né? Eu tenho que pensar, tanto do ponto de vista de quem está cometendo, eu tenho que pensar muito antes de digitar algum comentário, publicar alguma coisa. Então, eu tenho que pesar as consequências disso, eu tenho que controlar os meus impulsos, porque tem essa dificuldade também, porque é tudo tão imediato, né? O cara não consegue controlar o impulso. Depois que foi, jogou na internet, alguém republicou, tá lascado. Jogou no grupo do WhatsApp, alguém encaminhou, perdeu o controle. Não tem mais controle. E parece que é mais fácil perder a paciência ali no digital, porque você não tá cara a cara com a pessoa, né? Você não tá falando com ela, você tá digitando ali, né? Então, e em contrapartida, você tá produzindo uma prova também muito mais robusta, né? Sim. Do que propriamente se fosse falar. Tudo, é bem isso. Tudo que é digital, gente, é prova e prova e prova. Então, assim, tem uma escritora de direito digital muito conhecida, que é a Patrícia Peck, que ela fala o seguinte, tem uma frase dela que diz assim, ó, a máquina não mente e não fica em saias justas com amigos. Né? Ela não precisa comer, ela não precisa de roupa, ela não precisa de dinheiro. Então, ela não é corrompível. Né? Ela não vai mentir. Tudo para ela é exato, é matemática pura. Então, assim, hoje uma prova digital, ela tem um peso muito grande. Então, todos os casos hoje, e não só no crime, então, todos os casos criminais que você pegar, 99% deles vão ter elementos de provas digitais. Se você pegar Justiça do Trabalho, Justiça Civil, Direito do Consumidor, grande parte deles vão ter elementos de direito digital, de provas digitais. Então, assim, é a melhor prova que existe. E quando você está na internet, você está publicando alguma coisa, você está falando, você está criando prova, né? Primeiro, tem que pensar nas consequências e pensar que assim, é muito fácil você se lascar, porque é muito fácil provar que você fez. E essa questão dessa menor timidez, né, em relação à ofensa, eu acho que é porque presencialmente tem um monte de informações que o nosso cérebro capta que inibe o comportamento. Sim. E online não, né? Online é só a tela do celular ali e tal. Você se sente mais confortável, né? Se sente mais confortável. Não se sente intimidado de forma alguma, né? Porque você não está Por isso que assim, esse é o segundo. É o segundo crime que mais ocorre. Aí tem um outro crime que hoje está muito comum e tal, que é o... Assim, é difícil separar e agora começar a pegar e falar assim, ó, esse aqui acontece mais que o outro. Porque se for pegar o crime próprio da informática, que é a invasão, por exemplo, de dispositivo, também ocorre demais. Né? Talvez ocorra num volume até maior que crimes contra a honra, por exemplo, que é um crime que não é propriamente de informática. Ele é cometido através do meio informático, mas ele não é crime de informática. Né? Então você tem divisões ali de crimes de informática. Você tem um crime de informática que você precisa realmente ter como alvo um sistema, ter como alvo um elemento de computação ali, um dispositivo. E os crimes que você usa dispositivo, usa informática, usa rede para poder cometer, que não é crime de informática puro. Então, assim, o crime contra a honra não é bem um crime de informática, mas hoje o que mais acontece online. E aí tem o crime de informática mesmo, que invasão, cara, acontece demais. Se pegar, por exemplo, é bem interessante, tem os fabricantes de antivírus, a grande maioria tem painéis de ocorrências em tempo real. A Kaspersky tem, é bem interessante o da Kaspersky, que aí eles mostram as detecções que estão sendo enviadas para o sistema da Kaspersky. E aí você consegue, inclusive, filtrar e ver quais os países que mais acontecem, qual o ranking e tal. Consegue pegar no Brasil, por exemplo, selecionar o Brasil e ver quais os tipos de ameaças que mais ocorrem e tal. E aí você pega esse painel e vê a quantidade que acontece. E aí você pega as comunicações, está lá embaixo. Então, dentro da área criminal, dentro da criminologia especificamente, você tem um conceito que é o de cifra negra. Vocês já ouviram falar? Cifra negra são aqueles crimes que não são comunicados. Então, o estupro. O estupro é um dos crimes que mais tem cifra negra, que ocorre dentro de 4 paredes e a pessoa tem vários motivos, né, e a gente não pode julgar, não comunicam esse fato. E o crime de informática, invasão, de repente derrubado no sistema, as pessoas não comunicam.
Acontece, por exemplo, tua máquina foi comprometida por um vírus, né, um malware na tua casa. Tu não vai pegar e vai lá na delegacia fazer um BO. Sim. Não vai. Mas foi um crime que ocorreu. Entende? Aí uma empresa teve uma quantidade de dados dela sequestrado. Ela não comunica. Agora, por causa da LGPD, está havendo maior comunicação. Porque há uma penalização administrativa para a empresa que lida com dados pessoais e sofre um incidente de segurança cibernética e não comunica. Então, está havendo maior. Aí está aumentando um pouquinho a estatística. Mas a estatística é lá embaixo. Então, mas é um dos crimes que mais acontece, né? Aí você tem a questão da pornografia infantil, que é demais, assim. Então, o volume de pornografia infantil, e aí existe um termo para isso, que é conteúdo de exploração sexual infanto-juvenil, pornografia para adulto. Então, pornografia é o sexo consentido, né? O registro sensual consentido. Isso é pornografia. No caso disso ali é o conteúdo de abuso. Então, isso tem demais, assim. Tanto que há arquivos que tem 20 anos que estão trafegando na rede e você não consegue tirar. Porque toda vez que tu vai numa busca na casa de um pedófilo, tu acha arquivos antigos. Então, o tempo inteiro está sendo produzido novos conteúdos e está sendo disseminado. E aí ficava muito... era um crime que tinha uma cifra negra. Por quê? Porque depende de uma ação proativa das autoridades. Dificilmente alguém vai conseguir denunciar esse tipo de crime. Sim. Porque o cara que é pedófilo, o cara que consome esse tipo de material, são pessoas acima de qualquer suspeita. Ele não compartilha esse interesse com pessoas ao redor dele, com amigo, com a família. A não ser que acidentalmente alguém tenha acesso a um dispositivo dele e veja para denunciar, você não fica sabendo. Sim. Então, se não tiver métodos de investigação por parte das autoridades para fazer uma ação proativa, ativa realmente de busca desse crime, de apurar e punir, o Estado punir, você não vê. Mas e aí como é que acontece a investigação nesses casos? Porque quando não há, você mesmo disse, a denúncia, né? Como é que chega Isso é um ponto que eu não posso... não posso tratar, né? Mas envolve muito... Teve uma operação muito grande agora, bem recente, em todo o Brasil, né? Teve várias. Teve inclusive uma pessoa aqui de Ponte Serrada presa, né? Nessa operação. Em Santa Catarina foram 5, se não me engano. Sim. E foram várias ordens de Luz busca da e infância. apreensão também. Luz da né? Infância, coordenado pelo Ministério da Justiça. Né? Sim. São feitos... praticamente quase todo ano é feita uma grande operação nesse sentido. E também há o trabalho isolado das DPCAMs, que acabam apurando, né? E tal. E há o trabalho também da DEIC e da Diretoria de Inteligência da Polícia Civil, que acaba também fazendo isso aí, né? Que é fazer a apuração. Mas assim, como é feito, eu não posso dizer. Sei que assim, o nosso estado é referência também nisso. Então a gente tem muito... O que acontece? Dentro do estado de Santa Catarina, há muita disseminação de conhecimento e tecnologia para os policiais. Sim. Tanto que eu estava falando sobre a questão do ensino de investigação de crimes cibernéticos dentro da Academia de Polícia de Santa Catarina, e é uma polícia que forma todo ano várias e várias turmas com esse tipo de conhecimento. Então é um pioneiro assim de você pegar um currículo e falar assim, ó, o conteúdo, né, o programa anual e falar assim, ó, vai ter tantas turmas só para isso. Então é investido. E é um tema que é muito instigante. Então o cara que gosta, o cara começa a aprender, é muito massa. Porque você consegue fazer coisa e se colocar 10 passos à frente do criminoso. Tipo, é top demais. Então há um interesse muito grande. E aí depois que a galera toma gosto, é uma cachaça. O cara começa a andar com as próprias pernas. Por quê? Eu não fiz faculdade de tecnologia. Não fiz cursos de tecnologia. Todo o conhecimento que eu adquiri foi numa fase muito difícil de pegar livros em bibliotecas, pegar livros emprestados, revistas técnicas e ler, aprender na marra. Então, quando lá na minha casa em Curitiba, a gente morava numa área que não tinha DSL, não tinha banda larga. E para eu usar a banda larga, eu tive que pegar um amigo, armar um bairro lá na frente, a gente montar um mini provedor de internet, né, para instalar uma DSL na casa dele, a gente transferir para minha casa via rádio e tal. E eu usava Linux. E a minha placa de rede sem fio, wireless, não funcionava no Linux. Eu não tinha como instalar ela no Linux, o sistema não suportava. Aí
eu não desisti. Peguei e fui atrás de documentação. Peguei, vasculhava fóruns de internet, aprendendo na marra ali, consegui juntar pedaço de informação aqui, ali e tal, consegui fazer funcionar. Montei um tutorial, isso tudo em inglês, né? Tudo em inglês, não tinha, era dicionário. Eu tinha lá um Michaelis velho, um softwarezinho do UOL, tinha na época o Michaelis, mas é muito, não se compara hoje com os recursos que a gente tem. Então, traduzir palavra por palavra para um guri que não tinha conhecimento de inglês e fazer funcionar, e depois eu peguei e fiz um tutorial. Então, assim, a gente tinha muita dificuldade para adquirir conhecimento. Hoje não, hoje o cara tem um interesse, tem muito material na internet para o cara estudar. Então a galera tá voando, assim. Tipo, então aí começa a haver até competição, né? Porque hoje, como os crimes digitais, o criminoso tá no Nordeste, tá no Sergipe, e ele faz vítimas em Santa Catarina. O cara tá em Florianópolis e ele faz vítimas em Manaus. Então os caras de Manaus, que são especializados ou estão se especializando, eles estão investigando o cara de Floripa. É a globalização do crime, né, cara? E esse mesmo cara fez vítimas em Espírito Santo. Os policiais de Espírito Santo também estão investigando. Cara, é uma corrida, assim. É uma competição entre os policiais, sabe? Então, hoje, você consegue visualizar que o pessoal começa a cada vez se atualizar, aprender mais e tal, porque o cara quer ser melhor, né? Sim. E há até saudável e é bom para a população. É saudável, né? Exatamente. Então, assim, o Estado ele começou muito cedo a fazer isso. Meu Deus, ó. Teu celular ouvindo a gente contigo. Aqui, ó, saudável, ó, Siri. Eita. Deixa eu... É a tecnologia, né? Ele tá no silencioso, eu não vou desligar. Mas às vezes pode vibrar aqui, eu preciso. Né? Mas então, assim... Há esse pioneirismo, assim, né? E até assim, cara, para fazer um comparativo dos crimes, obviamente você não vai nos contar os pormenores, né? Como é que chega no indivíduo. Mas a gente entende que, da mesma forma que a Polícia Civil na investigação, a pessoa comum, ela não sabe como comprar uma droga, por exemplo. Mas a Polícia Civil sabe, pela investigação, quem é o fornecedor da droga, tem esse mapeamento. Eu acredito que na parte cibernética seja mais ou menos nesse sentido também, né? A pessoa comum, ela não sabe como ir nas profundezas lá obscuras, mas a Polícia Civil, pelo departamento... Por isso que é importante a especialização, né? E eu vejo assim, é saudável até que a gente estava comentando ali sobre a questão de segurança do cidadão comum. Por que há tanto crime? Por que está tão fácil hoje você escalar? Então, o criminoso hoje, com uma ação... ele consegue atingir milhares de vítimas no Brasil todo. Então, eu gasto o mínimo, sei lá, eu invisto R$1.000 e eu consigo 100, 200 mil de resultado. Então, assim, então você tem toda a estrutura montada para esse tipo de crime. Né? Então, os jovens estão cada vez mais correndo atrás de aprender a cometer os crimes pela internet. Isso, o jovem criminoso, né? Então, a polícia também vai ter que fazer a mesma coisa. Então, a gente está o tempo inteiro tem que buscar conhecimentos, se especializar, entender como é que funcionam essas dinâmicas para poder obter esse resultado aí na investigação. Né? Tanto que na Academia de Polícia, se você for ver lá, o lema dele é assim, ó, investigação que gera resultados. Então, assim, para buscar resultados, cara, tem que ter especialização, né? Não tem. E assim, como está muito grande a quantidade de crimes, e aí a população tem que aprender minimamente como funciona. O pessoal do direito que advoga tem que aprender como é que funciona também, porque um Instagram hackeado. O Instagram foi hackeado, o cara perdeu o acesso, né? E ele não tem dinheiro para pagar alguém para recuperar o acesso para ele. Tá caro, né? E tal. Mas sabia que dependendo as informações que tu coloca no boletim de ocorrência, o jeito que você faz o boletim de ocorrências de forma bem completa ajuda com que a polícia consiga suspender o teu Instagram e de repente até recuperar esse Instagram. Certo. Né? Então você conseguir fazer a recuperação dele, fazer o bloqueio e fazer a recuperação. Porque quanto mais tempo passa, mais difícil vai ser você obter a conta de volta. Porque a partir do momento que ela é denunciada e rolar um processo interno dentro da meta, ela vai ser suspensa. Você vai receber, de repente, alguma coisa para recorrer e não vai ter acesso. Mesmo que você consiga recuperar através de pagamento ou de algum outro processo, quanto mais tempo demorar, você pode até recorrer e ela não aceitar o recurso e excluir a tua conta.
Então, é interessante aprender como é que funcionam essas coisas e tal. E também para conseguir coletar elementos da forma correta, elementos suficientes para levar para a autoridade, levar para a polícia. Porque hoje o boletim, ele é a maior parte online. Sim. Então o pessoal faz boletim online. Aí você vai lá, conversa com um advogado, o advogado fala assim, faça o boletim, né? Aí instrui lá a fazer o boletim. Mas mesmo que ele instrua o cliente, pode ser que ele não compreenda o funcionamento exato daquele tipo de serviço onde o cara foi vítima e não consiga incluir no relato informações relevantes, de fato, para fazer a investigação. Então, isso faz falta também. Então, o advogado hoje tem que procurar especialização também. O advogado, e aí também em qualquer área, seja criminal, né, como a gente falou, no trabalhista, civil, consumidor, todos eles têm elementos de prova digital. O cara vai ter que aprender também a fazer esse trabalho. Aí, em relação à paz, tem que aprender também, cara. Porque você vai ter que controlar o que teu filho está usando. Você vai ter que cuidar da segurança do teu filho. Sim. Você não vai deixar o teu filho andar na Cracolândia, de qualquer jeito, com o celular na mão. Né? Mas também você não vai deixar ele ficar solto na internet, tendo acesso a qualquer tipo de conteúdo e sendo abordado de qualquer jeito. Então, rola pornografia infantil. Muitas pessoas chegam a esse tipo de conteúdo através do Instagram. Tem pedófilos que ficam acessando perfis que tem criança, por exemplo, uma criancinha, uma menininha na roupa de balé. O cara tá assistindo, você assiste, legal, você que não tem essa visão, assiste, pô, que legal e tal, olha que desenvoltura, talento, beleza. E de repente a pessoa que tem esse transtorno, ele tá assistindo, mas com a intenção sensual, de satisfazer a lascívia dele, não é para admirar a dança, tá entendendo? Então tem cara, você vê, é uma coisa tão simples, e o cara tá ali. E aí, alguns desses vídeos eu tenho visto em casos reais, alguns conteúdos no Instagram, tem pessoas que vão lá e comentam e colocam links. E aí você acessa o link e é conteúdo de pornografia infantil. Olha só. Né? E aí o adulto pode acabar tendo acesso a isso e vai denunciar, Mas de repente. Que é um site? Às vezes pode ser um site, pode ser um drive do Google, né? E tal, pode ser alguma coisa que tem conteúdo dentro. Né? Então, assim, tem adultos que de repente vão ver e denunciar, mas também tem adolescentes, né? Pré-adolescentes vão ter acesso a esse tipo de material e vai distorcer ali todo o processo de descoberta sexual dessa criança e adolescente. Então, tem adolescentes aí com 15, 16 anos consumindo conteúdo de pornografia infantil, né? Consumindo conteúdo sensual que não é da idade dele, no processo de descoberta sexual e vai levar isso para a vida adulta. Dependendo da forma como isso entrar na cabeça dele, ele vai levar para a vida adulta. E lá na vida adulta, ele não se relaciona com pessoas da mesma idade e está consumindo esse tipo de material. E quando se consome esse tipo de material, existe um conceito que a gente chama de ciclo da excitação. O que acontece? Isso é natural no processo de descoberta sexual. Que você começa a consumir material e tal, começa a ter o interesse, né, a despertar a sexualidade e vai chegar numa situação em que você vai manter um relacionamento com uma pessoa, vai ter a experiência, né, vai progredir na experiência sexual. E no caso do cara que consome esse tipo de material, vai ocorrer esse processo do cara consumir, daqui a pouco ele passa a prestar atenção numa criança que está ao redor dele, e tal, mas ainda de repente até segurando esse impulso, mas pode chegar um momento que esse impulso vai ser tão forte que ele vai abusar. Sim. Entende? Vai cometer o crime de forma física. Exatamente. Isso não é da boca para fora, e muita coisa que a gente trata dentro da polícia, a gente trata a partir de uma visão prática, um aprendizado prático mesmo, né? É empírico, mas isso aí está comprovado em estudos. Tem pesquisadores que já fizeram as pesquisas, tem livros aí publicados sobre isso. Né? Eu sempre cito, quando eu faço um relatório relacionado a consumo ou a compartilhamento desse tipo de conteúdo, eu coloco no rodapé, eu cito os estudos para sensibilizar a promotoria, o juiz, né, de que esse cara é um potencial abusador. Que a gente tem que... Porque a intenção, o que é? Expor essa pessoa para que seja tratada essa situação.
O papel da polícia é fazer a parte dela na repressão penal. Na repressão. Então, não é nosso trabalho fazer assistência social, né, atendimento multidisciplinar, não é o trabalho da polícia. A investigação criminal é para apurar o autor do crime e levar ele à justiça, certo? Só que nos casos específicos aí, ele vai receber a punição, porque ele cometeu um crime, ele tem esse papel nocivo na sociedade, mas para que ele não saia depois e volte a cometer o crime, é interessante que faça os tratamentos. Faça uma abordagem psiquiátrica ali e tal, para poder tratar esse problema. Porque assim, nitidamente é um transtorno, né? E quanto mais cedo descobrir, melhor. Então, adolescente, às vezes, beleza, não vai dar nada para adolescente. Né? Mas, beleza, acima de 15 anos, um adolescente com 16 anos consumindo material de crianças abaixo de 10 anos, aí, imagine. Não é normal, né? Sim. Não é normal. Então, você tem que chegar nessa pessoa, porque ele vai ter um problema e vai gerar um problema para a gente. Então, vai gerar um problema para a segurança dos nossos filhos. Sabia que nos Estados Unidos, um policial faz uma investigação, vamos supor, ele está investigando crimes contra a propriedade intelectual. É uma especialidade muito rara, assim. Então, é uma coisa muito específica. Então, o cara trabalha 5 anos investigando crimes contra a propriedade intelectual. Quando ele termina de montar o caso dele, ele vai fazer um relato do caso para o juiz, que esse relato vai chegar ao juiz para alimentar o processo. A primeira coisa que ele fala é sobre o currículo dele. Ele vai falar sobre o histórico profissional dele, vai falar sobre a experiência profissional, os tipos de crimes que ele investigou, de repente citar algum caso emblemático e tal, para comprovar o quê? Embasamento, né? A autoridade que ele tem para falar sobre aquele assunto. Porque a maior parte dos policiais, ele tem esse conhecimento de forma empírica. Claro que a gente estuda, então toda vez que eu pego um caso que eu não estou familiarizado com aquela situação, principalmente técnica, eu vou buscar na literatura material para alimentar. Então, eu vou buscar conhecimento na literatura. Então, se eu peguei alguma coisa envolvendo uma área de tecnologia que eu ainda não conheço, sei lá, uma criptomoeda específica, eu vou estudar para ver como é que funciona, para poder trabalhar no meu caso. E eu estou estudando e estou aplicando de forma prática, estou ganhando uma autoridade, eu estou ganhando um conhecimento, uma experiência que equivale, por exemplo, a um cara que está fazendo um mestrado naquela área. Mas eu vou estar trabalhando num caso só. Trabalhar com esse caso durante um ano, eu tenho autoridade para falar sobre esse assunto. Porque você tem que se debruçar em cima daquilo, né? Isso. E profundamente, né? No conhecimento. Exatamente. Então, assim, quando a gente fala dessas coisas ali, eu não tenho formação em psicologia, não tenho formação em psiquiatria, a gente não entra nesses detalhes. Mas tem que fazer a chamada para a importância desse tipo de trabalho. Sim. E assim, cara, talvez tu mesmo disse não seja a função da polícia, né? Nesse caso, mas a parte da prevenção, pegando especificamente o caso delicado, né, que envolve crianças. O que os pais podem fazer de preventivo para que o filho não acabe sendo uma das vítimas em situações como essa? Porque tu mesmo disse daqui a pouco uma imagem ali que não seria vista como algo de abuso, na mente doentia da pessoa vai se tornar, né? Educação e abordar, de acordo com a faixa etária, né, da criança, alguns temas, de forma que ela consiga entender, mas que não seja não exponha ela ainda a conceitos, a problemática que está fora da esfera do desenvolvimento cognitivo dela. Tem que começar a trabalhar. Então, pegar, por exemplo, uma criança que tenha lá uma determinada idade, explicar para ela que ninguém pode tocar no corpo dela, que alguém tocar numa parte específica do corpo dela não é para deixar, que ela tem que contar para os pais e tal. Tem que ter esse relacionamento para ir fazendo a educação dela. Então, o grande problema disso, e aí o pessoal fala muito sobre educação sexual, talvez pelo peso da palavra sexual. Tem muita gente que sente uma certa resistência a isso. Então a gente chama de outro nome, que seja. Mas você tem que trabalhar alguns aspectos do relacionamento do teu filho com outras pessoas que
pode ser usado por um pedófilo. Para alguém, de repente, começar a criança achar que a pessoa gosta dela, que está fazendo um carinho, e a pessoa está abusando. Então é interessante saber disso. Não é educação sexual, é segurança sexual. Né, cara? Uma coisa é segurança sexual, a educação sobre o corpo. Acho que é a educação sobre o corpo, não tratar... Porque a questão tem esse peso, entende? Porque quando a gente fala a palavra sexual, então pro senso comum, né, você não tem essa profundidade dentro do conceito. Você não tem essa profundidade de entendimento. A maioria das pessoas um pouco o termo assusta, né? A maioria das pessoas não entende muito bem a língua e a profundidade de sentido que pode ter, né, cada palavra da nossa língua. Então, talvez use uma outra palavra que seja, mas o que abrange é educação sobre o corpo e o relacionamento com outras pessoas. Relacionamento com o próprio corpo, relacionamento com as outras pessoas, e tem que começar, né, e aí vai ter que ter um profissional para fazer isso, né? Tem pessoas aí que são especializadas nisso, de repente psicólogos, para ir conversando e tal, para trabalhar isso. Porque uma coisa normal é você é um pai, né, e tá cuidando da tua filha de 3 anos e ter que limpar ela. Entende? Limpar ela, tu vai tocar no corpo dela, tu vai limpar, beleza. Para ela, a criança, ela não tem repertório cognitivo para entender nada nesse processo. Ela só sabe que ela fez cocô e está sendo limpada. Entende? Então, assim, mas a outra coisa é uma outra pessoa mexer nela. Então, ela tem que começar, quanto mais cedo, pegar e ensinar que, ó, você não deve trocar de roupa na frente do teu irmão, você não deve trocar de roupa na frente do teu tio, entende? Então, é esse tipo de educação que é muito importante. Em relação especificamente à segurança digital, explicar que do outro lado, tem pessoas que você não sabe quem é. E que vão te pedir para fazer coisas de repente, e aí você já vai... Essa educação do mundo físico, ela já vai ser lembrada ali. Para evitar... você não deve abrir a câmera de um celular ou de um computador, se você estiver na frente do computador e uma pessoa pedir. Né? Você não deve baixar nada que a pessoa está te mandando. Instalar joguinhos que você não conhece. Tem que ter um acompanhamento de um adulto para analisar quais são os recursos desse jogo, o que eles estão fazendo. Isso é interessante. Né? E limitar esse tipo de acesso. Então, tem todo um trabalho. E para chegar na adolescência, e a gente cuidar também dos tipos de conteúdo que eles estão acessando, relacionado à sexualidade, aí realmente já vai pesar, é a questão da descoberta sexual, a questão do bullying também vai pesar. Tem conteúdos, por exemplo, que são até meio macabros, que envolvem a questão também de sexualidade, que aí você tem que trabalhar com eles, explicar que é errado e tal. Você mandar nudes para a pessoa, você nem conhece. A pessoa pode fazer uma videochamada, a pessoa pode estar gravando essa videochamada, vai te constranger a fazer coisas que você não quer, porque ela vai ameaçar de divulgar esse tipo de conteúdo. Então, toda essa educação, muitos adolescentes já estão muito espertos nisso. Sim. Só que acabam mandando. E psicologia é um campo complicado, né? A pessoa, às vezes, tem certos gatilhos, vão conseguindo absorver o adolescente, o pré-adolescente, vai entrando na cabeça deles, vai adquirindo a confiança e ele acaba fazendo. Uma hora ou outra, né? E aí, alguns mandam fotos, vídeos e até escreve o nome da pessoa no nudes, né? Então, é complicado. E muitos adultos se passando por adolescentes e pré-adolescentes para ter acesso às crianças e aos adolescentes para obter esse tipo de conteúdo. E aí vai para uma rede. Ele vai trocar com outras pessoas, ele vai constranger para conseguir outras coisas. Tem casos em que a gente viu que o adolescente foi constrangido a continuar produzindo conteúdo para não sofrer a divulgação do conteúdo dele, que já tinha sido gravado. Tem adolescente que foi constrangido a se cortar, a lamber o chão do quarto, na frente da câmera, numa videoconferência ao vivo. Né? Então, é coisa muito pesada, sabe? Então, assim, os pais têm que ter esse medo mesmo, é para assustar. Tem que ter. Tem que ficar em cima, né? Tem que ficar em cima para poder ver o comportamento. O teu filho está muito retraído, né? Tá deprimido, não sai do quarto, tal. Tem muito acesso online, tem que procurar conversar para ver o que está acontecendo para resolver isso, né? Então, tem que
Elias, você falou ali, voltando a falar dos golpes, né? Você contextualizou ali alguns, os que são mais corriqueiros também. E nessa mesma linha das orientações, claro que não é o papel da polícia, né? Embora seja muito importante também prevenir a ocorrência dos crimes. Como que as pessoas se protegem desses golpes mais tradicionais, mais corriqueiros? Sim. Acaba sendo papel, né? Porque a gente conhece como funciona e é interessante que a gente diga como fazer essa prevenção. Olha, o principal conhecimento que a pessoa tem que ter, né, é estabelecer um checklist, né? A gente estava falando sobre isso, né? Aprender o mínimo sobre como funciona o serviço que você está acessando e quais as orientações de segurança, até mesmo do próprio provedor. O provedor que eu chamo é a pessoa que está provendo esse tipo de serviço, né? Por exemplo, quem provê o serviço do Instagram. Tem orientações ali de segurança. É só procurar conhecer dentro da própria plataforma. Tem uns textos ali explicando como é que funciona. É interessante você fazer isso, né? E tem cuidados no geral que dá para ter de proteção dessas contas. Então, o primeiro passo é cuidar com o comportamento, primeiro, né? Que é esse checklist. Né? Eu vou reiniciando, né? Vamos chamar isso aqui, protocolo. Você tem um protocolo de segurança digital. Então, você estabelecer pontos onde você está vulnerável e buscar informação sobre esses pontos e o que você pode fazer para proteger. Comportamento. Alguém te liga dizendo que é teu filho, que está numa situação, estou na enrascada, preciso de dinheiro. Desconfie sempre. Sempre tem que ligar o desconfiômetro para qualquer coisa em relação ao comportamento. Procure saber se realmente é teu filho, né? Tenta uma outra forma de contato, se é um contato novo, certo? Que se é um contato realmente dele, tenta estabelecer uma senha entre vocês. Hoje, com a inteligência artificial, as pessoas conseguem ligar para as outras se passando por um filho, pelo pai, pela mãe, com a voz idêntica. Às vezes pode até fazer videochamada com o rosto idêntico. Então tem que ter uma senha. Então, envolver o dinheiro, envolver um fornecimento de informação sensível, e aí nem tudo que tem valor é dinheiro. Então as informações também valem dinheiro. Então envolver um fornecimento de informação sensível, principalmente em relação aos empresários, né? Envolver o dinheiro, tenta estabelecer uma senha para checar se realmente a pessoa que está do outro lado é o teu sócio, é o teu amigo, é o teu parente e tal. Esse é de comportamento, né? Tem outros pontos, mas esse é o mais importante. Um ponto importante de comportamento: uso de tecnologia. Né? Não baixar qualquer software no teu computador, no teu celular. Sempre checar o tipo de ações que ele vai realizar. Então, dentro do celular, essas ações que ele vai realizar, ele precisa de permissão. Então, sempre quando você instala um aplicativo, o sistema do celular vai perguntar para você se você deseja conceder àquele aplicativo permissão de acesso à câmera, permissão de acesso à foto, permissão de acesso à localização, permissão de sobreposição de tela, que é você ficar por cima dos outros aplicativos. Né? E aí é possível fazer a vigilância do que está acontecendo, né? E tal. E comparar com o que realmente o aplicativo faz. O aplicativo precisa de localização para funcionar? Tem alguma função dele que utiliza a localização? Se não tem, não tem porque ele está pedindo. Sim. Né? Ele precisa ter acesso à tua galeria de fotos? Se não usa nada que usa imagem e fotos, não tem porque ele está te pedindo. Então, você fazer essa comparação do que realmente o aplicativo faz com o que ele está pedindo para você. Isso é um cuidado que tem que ter. Arquivos que são encaminhados para a pessoa, cuidar com o tipo de arquivo. Né? Se você solicitou um arquivo para alguém, você está num contato prévio com essa pessoa e tal. O que acontece muito que os criminosos fazem é encaminhar um arquivo, por exemplo, que vai explorar uma falha no teu computador ou vai trazer a instalação de um aplicativo, usando um gancho de curiosidade, de ganância. Então, você vai trabalhar com as emoções que tiram a pessoa do centro. E a pessoa vai clicar e vai executar uma ação que ele quer. E aí vai instalar, de repente, um malware dentro da máquina, dentro do máquina ou computador, né? do sistema ou do celular, para fazer a vigilância, coleta de dados e tal, para conseguir ter acesso àquilo que ele quer. Esse é um dos cuidados que tem que ter. Essa dimensão aí do comportamento. Né?
dispositivo, cuidar das atualizações do dispositivo. Então, todo software ele tem um ciclo de vida, né? O desenvolvedor, né, a gente brinca quando, no caso do empreendedorismo lá, que o cara começa, ele cria o chassi, bota a roda, bota alguma coisa e começa a andar e ele vai mudando com o tempo, ele vai melhorando aquele produto dele, né? E tal. A mesma coisa acontece com um programa de computador. O cara que constrói um programa de computador, ele faz um esqueleto básico, faz as funções básicas, ele inicia aquele código do programa e ele vai melhorando ao longo do tempo. E nesse processo podem acontecer falhas. Pode ter falhas na programação daquele software que vai permitir que uma pessoa mal intencionada consiga executar ações dentro do teu computador que você não permitiu. E sem que você veja. Nesse caso é importante a atualização frequente dos aplicativos. Isso, porque principalmente de banco. Exatamente, principalmente de banco. O celular, hoje, o tempo inteiro ele está pedindo para você atualizar. Não negligencie isso, não deixe para depois. Pediu para atualizar, você bota para carregar à noite, principalmente, e atualize. O teu leitor de PDF no teu computador pediu para atualizar? Atualize. Entendeu? Nunca negligencie. E assim, tem fabricantes de software que não atualizam. Por exemplo, o cara escreveu um programa, ele construiu um programa para poder transformar um arquivo de vídeo num outro formato, para você ler na tua televisão, por exemplo. O cara fez aquilo, soltou na internet e nunca mais ele botou a mão naquele código, ele não atualizou. Algum hacker pode ter pego esse programa, feito uma engenharia reversa nele, né, uma análise desse programa, e descoberto as falhas ali e explorar. Então, assim, você instalou o programa, não atualiza, ou instalou um programa para executar uma determinada ação, fez aquela ação, desinstale. Sim. Então, a gente chama de higiene digital. Você nunca tenha no teu computador mais daquilo que você precisa. Não fique instalando inúmeros aplicativos e deixe lá esquecido, porque é mais um ponto potencial de ataque. É mais um lugar por onde pode entrar um ataque, entende? Então, isso aí na dimensão do dispositivo, você tem que cuidar disso aí. Aí tem várias outras coisas, comportamentos ali, configuração de software, uso de senhas, né, gerenciamento de senhas. Tem vários campos dentro dessa área que a pessoa tem que aprender para poder ficar seguro ali. Mas o mais básico é atualização, antivírus e atualização. Eu ia perguntar isso. Em relação aos antivírus para celular, para computador, eles são realmente determinantes para proteger? São, ajuda muito, né? Ajuda muito. Então, assim, celular também tem antivírus. Celular, gente, é um computador. Qual que é Qual é a pessoa que, hoje, comparando um celular, né, a gente brinca, o meu celular hoje tem muito mais poder de computação que os meus primeiros computadores. Né? É um computador muito potente e, principalmente, Android. O Android é um sistema muito bom, complexo, que é baseado no Linux. Então, consegue fazer um monte de coisa ali dentro. Né? Então, se um cara conseguir hackear teu celular e conseguir acesso de administração do teu celular, ele faz um monte de coisa. Tanto em relação a você, quanto as pessoas que estão ao teu redor dentro da mesma rede. Consegue acessar outras pessoas, consegue hackear outras pessoas, consegue acessar, de repente, um computador da tua recepção na empresa, né? Conseguir acessar um banco de dados da tua empresa, tudo porque um celular foi hackeado. Então, assim, tem que atualizar e tem que manter antivírus no celular também. Né? E o antivírus, qual que é? Você perguntou se era determinante, né? O antivírus ele vai cobrir a maior parte das ameaças. Então, ele vai diminuir muito o risco. Porque o que é o maior risco para o indivíduo online? São os ataques em massa. A pessoa pega um tipo de ameaça, um malware, um vírus, né? Vamos chamar genericamente de vírus, né? Mas pega um vírus que explora uma determinada falha, cria uma operação para poder escanear pessoas, achar pessoas que estão suscetíveis àquela falha, e dispara uma operação em massa para atingir muitas pessoas. Então você dispara contra 10 mil pessoas e pega 100. É como se fosse pescar de tarrafa. Você faz uma pescaria, verdadeira pescaria. Então o antivírus serve muito contra isso, que é a maior parte dos ataques. Então o tempo inteiro você está sofrendo ataque. Se você pegar um computador teu, colocar ele online, exposto na internet, e colocar a gente chama de honeypot, um pote de mel, fazendo a monitoração de todos os ataques que esse computador está sofrendo, você vai ver que ao longo do dia ele vai sofrer centenas até milhares de ataques. Olha. O tempo inteiro você está sendo atacado. Então, assim,
é importante, por isso é importante a atualização do software e o uso do antivírus, porque eles pegam esses ataques, as empresas estudam, estão o tempo inteiro fazendo pesquisas, coletando amostras, fazendo engenharia reversa das ameaças e embutindo, atualizando os bancos de dados dela com esse tipo de malware para fazer a identificação. Então, eles vão eliminar o risco contra 99%. Aí, esse 1%, o que é? Ataque direcionado. Então, é específico. É específico. É um cara que ele vai eleger você como alvo e vai trabalhar em cima de ti. Aí é muito mais complicado você se defender desse tipo de ataque. Tem possibilidade? Tem. Né? Você tem o protocolo, eu brinco assim, né? A questão do protocolo de segurança digital. O protocolo de segurança digital, o que é? Você aprender os principais tipos de ameaça, os principais pontos de ataques de exposição que você tem a ataques e trabalhar para suprir essas falhas, adotando contramedidas. Né? Você adota contramedidas para suprir essa falha. Isso é um protocolo de segurança. Então, como se fosse o Krav Maga para a segurança digital. O Krav Maga é uma defesa pessoal que trabalha em cima de pontos vitais. Então, você vai atacar pontos do corpo para tirar o cara de combate. Então, em 6 meses, você consegue formar um cara, não formar, né? Mas você consegue ensinar uma pessoa a, numa situação de briga de rua, conseguir se livrar, de repente, do oponente, tirando ele da ação. Então, é muito específico. Arte marcial, e aí, em contrapartida, tem uma arte marcial. Karatê, jiu-jitsu, judô, você leva muito tempo para adquirir a técnica, na repetição, tem toda uma filosofia em torno, né, das artes marciais, então é muito mais complexo. Então, esse protocolo é como se fosse o Krav Maga para a segurança digital. Você aprender o básico vai cobrir 99% dos seus ataques. Esse 1%, aí é um protocolo fortaleza digital. Aí o buraco é mais embaixo, né? Aí você tem que ter uma assessoria de um especialista que vai examinar todos os teus pontos de exposição e trabalhar de uma forma mais profunda para... Os pontos de exposição vão ser praticamente os mesmos, as dimensões, né? A gente parou aí na dimensão do dispositivo. Mas aí você vai trabalhar com essas 4 dimensões, fazendo uma preparação muito mais complexa. Aí vai exigir do cara um pouco mais de conhecimento, vai ter que adquirir uma base conceitual mais forte e tal, para poder conseguir entender o que ele está aprendendo. Para aí ele se muda, ele consegue se adaptar. Né? Então, normalmente você vai ensinar isso aí para quem? Empresários, executivos. Imagina um executivo de um banco, pessoal que trabalha com pesquisa e desenvolvimento. Então, você tem uma empresa de tinturaria, está desenvolvendo uma tintura nova. É do teu interesse que esse desenvolvimento seja progrida, né? Seja sigiloso. Progrida de forma sigilosa. Sim. Então, as pessoas que estão envolvidas com esse projeto, elas têm que ter um protocolo de segurança nesse nível. Né? Políticos, né? Agentes de segurança. Né? Então, uma pessoa que tem um nível de exposição a ataques maior, também artistas. Então, tem artistas hoje aí que tem uma exposição muito grande e pode sofrer chantagem, jogadores de futebol que vivem sofrendo chantagem porque as pessoas têm acesso, de repente, a coisas íntimas delas e ameaçam expor na internet. E um protocolo desse. E assim, como são as pessoas que vão dar um retorno do investimento de tempo e dinheiro, o pessoal elege elas como alvo. Sim. E aí fica difícil você fazer a proteção. Porque o cara vai eleger você como alvo, ele vai te estudar, vai ver todos os pontos de exposição, vai ver qual é o teu ambiente e tal, e vai preparar um ataque para o teu ambiente. Sim. Bem específico daí, né? Sequestro de dados é assim, né? Empresas gigantes aí que sofrem sequestro de dados, tem tudo criptografado, os caras pedem 6 milhões de reais de resgate. Os ataques são feitos assim, de uma forma muito específica, de uma forma muito profissional. Muito bem. Elias Edenes conosco aqui no Fala Mais. Cara, obrigado pela tua presença, pela tua vinda aqui, por trazer esse assunto que é tão... como você falou, ele é intangível, né? Mas é tão presente. Faz parte do dia a dia, né? Faz parte do dia a dia de toda a população, né? E cada vez mais vai fazer, né? Porque a tecnologia está aí, né? Então, o Elias falou bastante coisa aqui, trouxe os principais crimes, né? A forma também de se proteger e passa esse conhecimento adiante aí, né? Propague esse assunto aí para que outras pessoas também tenham acesso a essas informações. Elias, obrigado demais. Eu que agradeço, fiquei muito pela tua honrado vida. de poder vir aqui, conhecer vocês, participar desse programa.
Parabéns, cara, pelo teu serviço aí e muito sucesso para ti. Tá bom, então. Muito obrigado. Valeu, Elias. Jonathan já agradeceu, já utilizou, acho que todas as palavras, os adjetivos necessários aí. Só complemento o agradecimento. E também agradeço a galera que acompanhou a nossa conversa. E espero que, como foi dito, né, compartilhem esse conteúdo, esse vídeo, para que mais pessoas possam ter acesso e usem isso aqui como uma forma de aprender, né? Uma ferramenta também de prevenção, né? Assim, ó, eu gosto muito de uma frase que eu adotei como minha, porque eu não vi em nenhuma literatura, mas é assim, ó, o melhor antivírus na internet é a conscientização. Não tem. Você tem tecnologias, tu vai trabalhar para prevenir, para adotar umas contramedidas e tal, mas nada é garantido. Em informática, nada é garantido. Tipo, hoje as empresas gastam milhões aí com pesquisa na área de segurança, a Apple principalmente, o Google, a Microsoft e tal, mas sempre tem um hacker que descobre uma falha e vai explorar e vai... Né? Então, quanto mais você se cuidar, mais conhecimento você adquirir, mais consciência você tiver dos riscos, mais seguro você vai estar por mais tempo. Assim como vocês deixam... ficou a sugestão para atualizar os aplicativos, se atualizem também, né? Se atualizem. É isso aí. Beleza, pessoal? Obrigado. Obrigado também às nossas marcas parceiras, né? Cicobi, Valcredsul, Mercado Marini, Panificadora São Pedro, Restaurante Ligeirinho e a Marker Engenharia. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal e a gente se vê no próximo episódio. Valeu!